O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sinalizou que a denúncia contra Bolsonaro está pronta para ser oficializada. Se Gonet seguir o relatório da PF, Bolsonaro pode ser denunciado por 3 crimes e sua pena pode chegar a 28 anos. Será? É, minha gente, o cerco tá fechando antes tarde do que nunca, né? Agora eu vou chamar a Sofia Labanca aqui na tela, porque, Sofia, os apoiadores do Bolsonaro falavam, não, porque vai ter anistia, Bolsonaro 26, agora a gente tá falando Bolsonaro 28. 28 anos de cadeia. Exatamente. É a pena máxima, né? Não quer dizer que ele vai pegar isso e a gente, na verdade, nem sabe se o Gonet vai denunciar ele por todos os crimes que a PF indicou. Mas vamos explicar, vamos por partes. O ponto é, de acordo aí com a Mônica Bergamo, que tem uma coluna lá na Folha de São Paulo, o Gonet anda falando para pessoas próximas a ele que a denúncia contra o Bolsonaro já está praticamente pronta, praticamente finalizada. Vamos lembrar como o que isso significa. A Polícia Federal fez a investigação e enviou a investigação para o Gonet. Daí o Gonet ele tem que fazer a denúncia ou não, e daí depois que o Gonet fizer a denúncia, isso vai para o STF para que o STF possa julgar. E daí depois do julgamento você tem aí a decisão, e como o STF é a instância superior, não tem nem para onde apelar. O que o STF decidir, está decidido. Então, a gente está desde novembro do ano passado esperando o Gonet fazer essa denúncia. Foi em novembro do ano passado que a PF mandou a investigação para ele. E agora ele próprio anda dizendo para as pessoas em volta dele que, ó, já está praticamente pronta, sai antes do carnaval. Uma das coisas que é interessante a gente notar é que essa denúncia aparentemente foi desmembrada. Como assim? Vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que diz aqui, ó, Gonet já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. O que quer dizer que a denúncia foi desmembrada? Que o Gonet foi indiciado aí pela tentativa de golpe, mas tá aqui, ó. Ele indicou também que a denúncia deve mirar, no primeiro momento, a acusação que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no país. As investigações sobre desvios de joia e fraude nos cartões de vacina ficariam para um segundo momento. Isso aí é uma coisa que já tinha algumas pessoas cantando essa bola, e daí existem diferentes interpretações do que isso significa. Eu depois até quero ouvir o que o Lúcio acha, mas eu já vi comentarista tanto dizendo que isso seria um aceno aos bolsonaristas, quanto outros dizendo que não, é porque se for esperar para indiciar tudo, para denunciar tudo de uma vez só, essa denúncia não vai sair nunca. Então eu já vi essas duas interpretações e, sinceramente, para mim as duas me parecem possíveis. Mas, enfim, daí vem a pergunta aí, quanto tempo de prisão isso pode dar? A Polícia Federal, no relatório, colocou 3 possíveis crimes, 3 artigos no qual o Bolsonaro seria enquadrado. Então, tá aqui, ó. O primeiro foi o artigo 2º da Lei 12.850, que pune com 3 a 8 anos de prisão o cidadão que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Foi ainda enquadrado no artigo 359-L do Código Penal, 4 a 8 anos de prisão para quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E também 359-M, que prevê 4 a 12 anos de prisão para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Façam as contas aí e vocês vão ver que isso vai dar entre 11 a 28 anos de prisão para o Bolsonaro. A questão é, os peixinhos pequenos, aqueles que foram presos lá no 8 de janeiro, etc., vários deles tomaram 17 anos de prisão. Então, o pessoal está apostando assim, menos que isso ele não deve tomar. Mas a gente tem que esperar aí um número entre 11 e 28. De novo,
caso realmente o Gonei denuncie ele com base nesses 3 artigos, né, seguindo a PF, e caso ele seja condenado pelo STF. E daí só tem uma última coisa que eu queria trazer aqui, que foi colocado ali aqueles 3, né, golpe, cartão de vacinação e joias. Mas a gente tem que lembrar que não é só, por isso que o Bolsonaro é investigado. Existem outras investigações que estão bem menos avançadas do que essa, mas que ainda estão correndo. Vou trazer aqui uma reportagem do O Globo, que já tá um pouquinho antiga, mas eu acho que é bom a gente relembrar, que foram 8 investigações que a PF abriu contra o Bolsonaro, incluindo aí, ó, milícias digitais, 8 de janeiro, joias, apologia ao estupro contra a deputada Maria do Rosário, pandemia, vazamento do inquérito da Polícia Federal, interferência na Polícia Federal e a justiça eleitoral. Então, gente, parte desses aí a gente já sabe que já teve encaminhamento. Da do Rosário já teve encaminhamento, a questão da justiça eleitoral, inclusive, já rendeu inelegibilidade. Mas é só para avisar, ó, Bolsonaro, não fiquem só nesses 3. Tem coisa aí ainda que está meio pendente, tipo a questão de interferência na PF, a questão da pandemia. Olha, ainda tem coisa que está pendente nessas histórias aí. Pô, vou te falar, Sofia, que todos esses casos, o que eu mais queria que de fato avançasse, que chegasse num ponto de condenação, era a questão da pandemia. Acho que assim, Concordo plenamente. Para mim é é um mais grave. absurdo. Gravíssimo, Inclusive gravíssimo. mais grave que o golpe. A gente está falando de centenas de milhares de brasileiros mortos. A gente não pode colocar todos os 700 mil na conta do Bolsonaro, porque a gente sabe que, independente de quem estivesse lá, parte daquelas pessoas acabariam morrendo. Mas que foram centenas de milhares de mortes a mais por causa do governo Bolsonaro, eu acho que isso não tem muito como negar. Exatamente. E aí a questão da interferência na Polícia Federal, tem todo aquele depoimento, inclusive, do Sérgio Moro, quando ele saiu do governo do Bolsonaro, né? Então tem vários casos aí que, cara, precisa avançar. Por mais que a gente quer a condenação desses primeiros, sim, a gente quer e vai acontecer, os outros não podem ser esquecidos, porque tem muita coisa aí. Foram 4 anos de absurdo atrás de absurdo, a gente não tinha paz no Brasil, né? Claro, veio uma pandemia também no meio, mas, cara, precisa ter uma condenação exemplar. Como a Sofia falou, não adianta ser menos do que os peixes pequenos que foram condenados ali no 8 de janeiro. E seja pelo que for, o que condenar, a gente já tem que comemorar sim, claro, né, esperar as outras condenações, outros casos também avançarem, mas a primeira condenação que vai ser a mais difícil em relação à repercussão, em relação à briga política, em relação a dividir realmente o país aí com essa galera que ainda apoia o Bolsonaro, mas precisa vir. A partir da primeira condenação, as outras têm um fluxo um pouco mais. Juridicamente não, né? Mas pensando assim, em clima para outras condenações, a primeira passou, as outras têm um clima um pouco mais tranquilo para ser trabalhadas. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí a Sofia até falou, né, sobre o ponto de que seria condenar primeiro um, depois outro, um aceno ao bolsonarismo, ou seria de fato uma estratégia, né? Difícil dizer, porque a gente não está lá no meio do jurídico para saber, né? Mas eu entendo a estratégia e acho ela válida, sabe? Porque a gente tem ano que vem aí um período muito forte de eleições. E se a gente não avançar isso rápido, nem que seja por um deles, para condenar logo, vai ficar difícil no ano de eleição. No ano de eleição fica mais difícil. Eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, a gente vai ler para saber o que vocês acham em relação à condenação. Condena tudo junto, junta tudo uma vez e condena, ou condena pelo menos o primeiro já vai, depois os outros vêm em seguida. Sua opinião também é importante para a gente. Sophie, mais algum ponto que você queira trazer? Não, ficamos por aqui. Maravilha, então vou deixar a Sophie na tela, porque eu quero convidar o pessoal aí que está assistindo a gente no plantão. Olha aí, ó, tem um conteúdo que está nesse momento só para membros. E é uma entrevista exclusiva do nosso Meteoro Repórter com o Guilherme Boulos.
o Pedro Zambarda fez uma entrevista exclusiva com o Guilherme Boulos para falar aí sobre toda essa crise no PSOL com a saída do Decache, o que aconteceu, e aí tem a versão do Boulos que o nosso querido Pedro Zambarda vai trazer para vocês. Esse conteúdo ele é prioridade para membros, então vai sair antes para membros e depois para o público em geral. Então, se você não quer esperar ter spoiler por outros amigos que já viram, você pode se tornar membro. Ó, aqui mesmo já tem um botãozinho para se tornar membro, tá vendo? Já tem um botãozinho aqui para se tornar membro. E eu vou deixar na tela um QR Code para você escanear e ir direto para a nossa sessão de membro. Essa entrevista vai ser muito interessante de ver, hein, Sofia? Com certeza, com certeza. Assim, o Pedro é um ótimo entrevistador, né? E daí a gente tem um entrevistado com coisa bastante interessante para dizer também. Vai ser ótima. Perfeito. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.